Eu queria falar um pouquinho a respeito desta bondade do Senhor em relação aos sofrimentos. A bondade do Senhor é inexplicável em alguns processos, né? E apenas se explica no final, isso é muito interessante. A bondade do Senhor se explica no final das coisas. Em Romanos 8, 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No fim, a gente vai perceber que tudo que Deus faz é bom. Por isso, em Gênesis, na criação, a gente vê que Deus chama bom só quando termina. E viu que isso era bom, só depois que terminou. E Deus nos ensina que a gente não deve chamar bom nem o início nem o meio, mas o fim das coisas. Nós temos que ver o fim das coisas. Porque o que houve de bom no processo que José passou? O que teve de bom? José sofreu do início ao fim. Só no final de tudo, se a gente analisar perfeitamente, a gente vai ver que no final é que foi bom. Então, todo o bom de Deus está no fim. Todo o bom de Deus está no fim. Por isso, nós devemos saber esperar nos processos. E esses processos, nós não podemos pular os processos de Deus na nossa vida. Nós não podemos fugir dos processos de Deus na nossa vida. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer nos processos da nossa vida. E nós vamos ver o resultado sempre no final. E a gente vai poder falar, não, é bom. É bom. No processo ainda existe essa questão dos sentidos naturais que nos privam de conhecer o que está sendo produzido, mas no final a gente vai ver que é bom. Por que eu estou falando a respeito dessa bondade do Senhor? Porque nós vivemos em meio a sofrimentos também. Então, a gente não pode confundir bondade do Senhor com todas as coisas dando certo. Nós não podemos confundir. Se você acha que Deus é bom porque as coisas estão dando certo, você não está compreendendo a bondade do Senhor, não é? Deus, Ele está formando em nós algo perfeito, não é? Mesmo em meio aos sofrimentos. Por isso, a nossa ação deve ser continuar rendido a Ele. E Romanos 8, 18, se você consegue abrir, está dizendo assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Veja que interessante isso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, mesmo que estejamos passando por algum sofrimento, Deus é bom, independente de qualquer coisa que a gente esteja passando. Vamos crer nessa bondade, vamos descansar nessa bondade. Deus é bom o tempo todo e não é bom apenas quando as coisas estão dando certo. Não é mesmo?